Olá, amante do terror. Aí, você tá com fome? Acredito que não. Tem muita gente que me assiste jantando, ou almoçando, né? Eu tô sabendo. O quê? Por que a pergunta? Ah, nada demais. É porque ficar com fome é uma sensação bem ruim. Ainda mais quando você simplesmente não tem uma saída. Mas imagina só se você fosse uma criatura faminta, que tá presa dentro de uma dimensão que literalmente só tem 4 paredes, 3 delas te rodeando e a quarta é a saída. Eu acho que você obviamente tentaria sair de lá, não é? É claro que tentaria, todo mundo tentaria. Não é por acaso que isso inclui a criatura mais infeliz que já existiu, o The Locust, ou o Gafanhoto. Perdão, quem? O Gafanhoto, um ser que foi criado pelo Dr. Nowhere, o mesmo criador de outras obras como The Boiled One, que eu tenho certeza absoluta que você deve conhecer de algum lugar. E eu sempre me perguntei como que uma mente pode ser tão criativa ao ponto de conseguir criar coisas tão bizarras e tão diferentes. O Dr. Nowhere, ele sempre tem essa estética meio surrealista, também simples e complexa ao mesmo tempo, que dá na gente uma sensação de estranheza. É por isso que ele é sempre considerado um dos melhores que faz esse tipo de vídeo, se não o melhor. E o xodó de canais de terror. É sério. Algumas obras do Dr. Nowhere envolvem certas coisas que levam a gente mais pro lado da culpa e do arrependimento. Tipo aquele lá do The Boy and the Bath, que inclusive eu já abordei aqui antes. E quando a gente para pra olhar essa obra que tem o The Locust, meio que a gente tem essa sensação desconfortável, parecida como quando a gente olha pro The Boy and the Bath. Mas a gente não sabe exatamente o motivo, até parar pra analisar melhor o que tá acontecendo. E olha, é bem pesado. E de certa forma, confuso. Você já viu uma criatura parecer tão desesperada para escapar de um lugar? Bom, Concept Toy One mostra pra gente justamente isso acontecendo, com o The Locust em um lugar que lembra até mesmo um pouco das Backrooms, por causa do papel de parede bege com alguns detalhes meio abstratos. Ele parece estar batendo na 4ª parede, quebrando a tela. Só que mão é essa? Essa obviamente não é a mão do Locust, é uma mão humana e parece estar vindo de baixo. Claro que a gente poderia dizer que é só mais uma escolha de design do Dr. Nowhere para deixar isso aqui ainda mais bizarro. Só que não é isso que parece, mas vamos por partes. Ele, ou o que tá com ele, tá batendo na tela, soltando grunhidos estranhos, que parecem até mesmo desesperados, mas cansados ao mesmo tempo. Como se fazer aquilo tivesse exigindo um esforço muito grande. E é só o puro desespero que tá fazendo com que ele consiga continuar batendo na tela e quebrando o vidro. Parece até mesmo que ele tá tentando fugir. Ok, cortamos o vídeo antes que ele consiga invadir o nosso mundo. Mas olha só, a gente tem mais um vídeo pra ver, e parece que dessa vez vai ser um tanto diferente. Vamos conferir. A gente começa esse vídeo com alguém dentro de um ambiente todo escuro. Ele tá filmando um monitor bem pequeno, e lá dentro tá o The Locust. Só que ele tá meio diferente. Lembra que no vídeo passado ele tava batendo na tela com uma mão humana? Então, agora parece que ele tá batendo com 2 patas de inseto, o que combina mais com ele, já que o nome dele é literalmente gafanhoto. Então significa que aquela mão realmente não era dele, provavelmente de alguma vítima. O garoto então começa a tentar se comunicar com a criatura, como se ele soubesse que ela pudesse ouvir ele, e o Locust começa a repetir "Olá", como se quisesse se comunicar com ele. Só que é depois que o garoto diz pra ele ir embora que o Locust se irrita e começa a quebrar o vidro, assim como ele fez no vídeo passado, só que não deu tempo de cortar o vídeo, e o Locust consegue sair. Então ele começa a perseguir o garoto, só que uma coisa um tanto interessante acontece. Parece que nós não somos as únicas pessoas assistindo esse vídeo, porque olha só, tá vendo isso? Alguém diminuiu o volume até o 0, e a única coisa que a gente consegue ouvir agora é o coração dela batendo cada vez mais rápido. Ela tá com muito medo do Locust. Então, a gente tá vendo uma reação de uma reação, bem como acontece no YouTube tem bastante tempo. Daí acontece o mais óbvio, né? O Locust encontra o garoto que parece que nem escondido tava, então ataca ele.
Dá para presumir que o cara que estava filmando tá bem morto agora. Só que logo em seguida aparece essa tela. A imagem é a daquele cenário que o Locust estava preso, só que o vidro tá todo quebrado, ou seja, ele escapou daquela dimensão que ele estava preso. E logo abaixo da imagem tem uma legenda que diz: o corpo apareceu intocado. Ou seja, ele realmente matou o garoto, só que ele não brutalizou o corpo dele. Mas então, o que aconteceu? Isso é meio que respondido no próximo vídeo. Hora de nascer e brilhar. Ora, mas que coisa! O que a gente tem aqui? Parece uma TV mostrando o volume aumentando. Ou seja, a gente tá de novo vendo alguém vendo alguma coisa. E o que a gente tá assistindo é um papel de parede com uma foto de céu colado nele com um sol grosseiramente desenhado. Boas crianças levantam cedo. Bem cedo mesmo, o relógio ali, caso você não saiba ler analógico, tá mostrando 5h35 da manhã, então realmente tá bem cedo. Nem eu acordo cedo desse jeito. Boas crianças brincam de faz de conta. Eu não sei o que essa frase tem a ver com o que está sendo mostrado, mas a gente consegue ver aqueles brinquedos que testam a mente da criança para ver o quão bem ela raciocina. Então mostra uma sequência de desenhos bem abstratos, que parecem representar crianças. Pelo menos eu acho. Crianças boas não brincam com a comida, mesmo quando ela já acabou. Boas crianças fazem amigos. Espera aí, você viu isso? Interessante. É o Locust, de costas pra gente dessa vez, e não olhando diretamente. Ele tá olhando através de uma coisa que parece ser uma janela, e do outro lado tá muito brilhante pra ver. Ou seja, não é uma janela, e sim um monitor. E essa luz do outro lado talvez represente a liberdade, ou seja, o Locust tá preso e a tela dos nossos dispositivos é o seu escape dessa dimensão. E sabe o que tá parecendo? Todas essas referências a coisas infantis, todas essas frases falando sobre o que crianças boas fazem, me faz pensar que, na verdade, o Locust seja uma criança, ou melhor, ele já foi uma criança, mas isso a gente vai ver melhor no último vídeo. Por enquanto, vamos focar no que tem pela frente. Por que tem um coração pulsante batendo na minha frente? Bom, eu não consegui achar necessariamente uma ligação desse coração aí com o Locust, mas pode ser que isso represente o seu próprio corpo ligado àquela dimensão que ele tá preso. Porque se você reparar bem, o coração tá ligado diretamente com o teto, ou seja, parece que ele só tá vivo por causa daquele lugar. E ele precisa sair porque tá com muita fome que nunca sacia. A gente do nada muda para uma página de uma rede social chamada Pen Palace, e do outro lado tá escrito: conecte-se em segundos, amigos pra vida. E essa interface me lembra muito o MSN lá das antigas. Esse tal Pen Palace parece ser uma rede social feita exclusivamente para você conversar com outras pessoas, e não para postar nada nem coisa do tipo. É só para conversar, tipo um WhatsApp. Só que um WhatsApp com propaganda. Ali do outro lado tem uma imagem escrita assim: o velho original, o jovem você. E embaixo parece que tem uma caixa de brinquedos com uma estrela sorridente, com o nome Smilehood, que curiosamente é o nome do vídeo que a gente já vai ver. Mas calma aí, por que agora só funcionários do governo podem ver essa imagem? É estranho isso aí, hein? Do lado esquerdo a gente tem 3 nomes: Dominique 9999, Ellie Wings e Bowers Carter 4. E embaixo tá dizendo que o Carter e o Dominique estão online, e para você conversar com eles usando o novo recurso de chat de vídeo que tá disponível. Então a pessoa que a gente tá vendo resolve conversar com o Dominique, porque aparentemente ele tá há muito tempo sem ficar online. Eu não vou narrar a conversa toda porque não precisa, eu só vou resumir aqui o que tá acontecendo. O garoto fala pro Dominique que ele tá offline tem muito tempo, tá cada vez mais distante dos amigos. E que se por acaso ele estiver passando por alguma coisa ruim na vida dele, que o Dominique poderia conversar com ele sem problema, já que é isso que os amigos fazem. Enquanto isso, o Dominique... Ok, sim, melhores amigos. Ele fica dando essas respostas curtas e muito vagas, nem parece que é uma pessoa digitando. O Dominique fica falando pra ele fazer chamada de vídeo, e depois dele recusar algumas vezes, ele começa a insistir muito, quase implorando pra ele fazer a porcaria da chamada de vídeo. Mas uma coisa que ele fala que chama a atenção, que vale a pena apontar aqui, é o starving.help, ou então faminto ajuda. Como é que fazer uma chamada de vídeo poderia ajudar o Dominique na fome dele?
Simples. Porque não é o Dominic. Depois de muita insistência, a chamada de vídeo finalmente acontece, e quem estava do outro lado era o Locust, que devorou o Dominic e tomou o lugar dele. Então, aparentemente, aquele cara do outro vídeo que estava fugindo do Locust era o Dominic. E agora, o próximo da vez era o cara que estava conversando com ele. Daí de novo aparece aquele coração pulsante, só que o que chama mais atenção mesmo é a frase que tá embaixo. Nada disso faz sentido. Tudo que estava dentro sumiu. Ou seja, o Locust conseguiu sair da tela através da chamada de vídeo, matou o garoto e comeu os órgãos dele. E o que exatamente não faz sentido? Muito provavelmente o fato do corpo do garoto estar imaculado, exceto pela falta de órgãos internos. Como é que isso aconteceu? Bom, eu não sei. Só sei que agora é hora de ir pro último vídeo. Esse vídeo aqui, ele é mais como um conceito, literalmente. Você tem que entender as referências para conseguir entender o que está acontecendo. Mas deixa que eu seguro sua mão. O Smile-Hood Conception, ele começa com uma TV e tem um rosto refletindo na tela preta, como se tivesse alguém assistindo. Então, vários cenários começam a aparecer. O primeiro é de um lugar que parece um lugar recreativo, por causa dessa cesta de basquete ali embaixo, e é rodeado por pinheiros. O segundo é um lugar bem mais rural. Tem uma linha de trem, algumas casas e em volta parece ser um campo ou um deserto. O terceiro parece ter alguns apartamentos e nada demais. E é na próxima que a gente vê o que realmente nos interessa. Tá vendo esse homem aqui? Ele é Arlo Bloom. Pelo que dá a entender, durante todo esse vídeo, é que ele é um homem que perdeu absolutamente tudo. E na parede do lado dele tem 2 quadros. No primeiro, é ele com uma mulher do lado, que se presume ser a sua esposa. E no quadro de baixo, dá pra ver alguém tocando um trompete. E esse presumivelmente é o seu filho. Ou seja, Arlo Bloom tinha uma família antes. Agora, como é que ele perdeu tudo? Calma aí que eu explico. Na imagem seguinte, a gente consegue ver uma praia com 3 flores, 3 rosas amarelas. E eu não sei se você sabe, mas as flores, elas têm significados bem distintos, dependendo de qual é. E as rosas amarelas podem significar amizade e alegria. E ao decorrer do vídeo, a gente pode ver que o número de flores vai diminuindo e o tipo dela muda. Aqui, a gente tem 3 rosas amarelas, que significam principalmente alegria. No fim, resta só uma. Depois das flores, a gente vê mais um cenário vazio, com uma casa lá no fundo, e bem na frente, uma placa, escrito Smile-Hood Instituto para Crianças Excepcionais. Mas, peraí, Smile-Hood não era uma marca de brinquedo? Bom, aparentemente, Smile-Hood pode ser uma marca grande, que abrange várias coisas. Pode ser brinquedos, parques ou até mesmo escolas. Nesse caso, uma escola para crianças consideradas como excepcionais. E aquela área que a gente viu lá no início, com uma cesta de basquete e tal, pode ser a tal da escola. Em seguida, um outro campo aberto, com um tronco de árvore caído. E aparentemente, perto desse tronco, tem uma fruta caída. Essa fruta é um romã mordido. E aqui eu consigo ver alguns motivos porque justamente um romã está sendo mostrado. Primeiro, que a fruta em si parece um coração humano. Segundo, ela tem vários significados, mas tem um específico que é bastante curioso: morte, renascimento e imortalidade. Só que esse romã está mordido, ou seja, é um ciclo de vida corrompido, estragado. Ou então pode significar literalmente um coração devorado, ou órgãos no geral. Depois disso, mostra o Locust preso naquela dimensão, do lado daquele coração pulsante. Ele parece triste, abraçado nos próprios joelhos. E se você for reparar bem, ali do lado dele tem um brinquedo, daqueles usados para testar a inteligência de crianças. Mas por que isso tá aqui? Eu acho que com tudo isso que a gente está vendo, só dá para chegar na conclusão de que, na verdade, o Locust era uma criança excepcional. Pensa bem, a gente tem várias referências ao decorrer da história com coisas envolvendo crianças, e isso tá de certa forma ligado
ao Locust. Lembra que toda hora ele ficava falando hello? E nesse vídeo mesmo do Smileshood Conception, tem uma parte que ele fica falando hello? Então, isso quer dizer que ele tá querendo chamar a sua atenção, fazer amigos, mesmo depois dele ter meio que devorado órgãos por aí. E considerando que do lado dele tem um brinquedo, eu acho que tá bem claro que o Locust era uma criança que de alguma forma virou esse bicho. Agora, como? Isso ainda é um mistério. E quer saber de mais uma coisa? Ele não era só uma criança. Ele era o filho do Arlen Bloom. E isso de certa forma se confirma porque nessa cena aqui, que ele tá parado no meio de um campo aberto com as mãos pra trás, dá pra ouvir de fundo o som de um inseto. E que inseto é esse? Um gafanhoto. Daí você pode dizer, Virão, mas isso aí é som de uma cigarra, não é um gafanhoto. Mas aí é que tá. Muitas pessoas no centro-oeste dos Estados Unidos chamam as cigarras de gafanhotos, como tá nesse vídeo aqui. Então dá sim pra fazer uma ligação entre o Locust e o Arlen Bloom. Era o seu filho, só que de algum jeito ele acabou morrendo e se transformando nessa criatura horrenda. E talvez a sua primeira vítima tenha sido a sua própria mãe, a esposa do Arlen Bloom. E assim, ele perdeu a sua esposa, o seu filho e a sua sanidade. Então a criança virou essa criatura que tá sempre faminta e sempre presa nesse lugar, nunca podendo sair de fato e sempre tendo que se alimentar de outras pessoas para poder saciar a sua fome insaciável, tornando ela a criatura mais infeliz que já existiu. Agora, me diz aí nos comentários o que você acha que pode representar isso aqui tudo. E também deixa o seu feedback sobre esse novo estilo que eu tô fazendo. Eu, particularmente, tô curtindo bastante. Muito obrigado ao Nathan, ao Guizin e ao Pedro Paulo 2 por terem se tornado abençoados, e também ao canal Yuri Vitor 19BV, a Nart e ao Mr. Draco por terem se tornado abençoados de novo. Se você quiser dar um apoio maior aqui pro canal, assine um membro, Bênção do Emissário VQ ou Bênção de Niar Latotep. Os benefícios são ter prioridade de resposta aqui nos comentários, ter o nome aparecendo no feed de todos os vídeos e ter acesso aos vídeos antecipadamente. Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.